Porgy and Bess é uma ópera do compositor norte-americano George Gershwin, que estreou em 1935 nos Estados Unidos e quebrou vários paradigmas. Ambientada em uma comunidade pobre da Carolina do Sul e trazendo negros nos papéis principais, a história fala do amor entre o mendigo aleijado Porgy e Bess, a mulher mais desejada da comunidade. Além da trama inesperada, essa ópera também inovou a incorporar ritmos do jazz e do folk, tão característicos da cultura americana e da escrita musical de Gershwin. Uma coisa que me chama muita atenção na ópera é o momento onde ela foi escrita e como ela foi escrita, né? É uma ópera somente com negros no palco, o que acontece pela primeira vez na história da ópera. E eu acho que tem toda uma situação histórica que é bastante interessante. A abolição da escravatura nos Estados Unidos aconteceu no dia 1º de janeiro de 1863. A ópera foi estreada em 1935. Então, muito recente a abolição da escravatura em relação à composição da ópera. E é importante a gente lembrar que em 1929 acontece aquela grande crise na Bolsa dos Estados Unidos e o país entra em depressão. Então, são anos muito difíceis nos Estados Unidos. Então, quando Gershwin escreve uma ópera dessa para negros, porque se já estava sendo difícil a vida para os brancos, imagine para os negros como estava. Então, quando Gershwin escreve essa ópera somente para negros, é uma oportunidade muito grande para esses artistas de terem algum tipo de trabalho. Então foi um espetáculo muito importante para a raça negra naquele momento e para a cultura norte-americana. And maybe in the fall, rolling É interessante porque durante muito tempo os negros defendiam essa ópera enquanto os brancos torciam o nariz para ela. E depois, quando os brancos aceitaram a ópera, os negros começaram a torcer o nariz para a ópera, porque ela mostra o negro numa situação de pobreza, é um negro que vive numa comunidade, é um negro que está envolvido com drogas, porque existe isso na história, é um negro que fala o inglês errado, é um negro que é subjugado pelo branco, porque quando entra o policial, que é branco, que é os únicos personagens brancos são o policial e o coronel. Então, assim, aí os negros começaram a torcer o nariz. E até a própria partitura sofreu alguns ajustes. A palavra nigger aparecia muito na partitura. E, obviamente, hoje em dia, nigger é um palavrão, né? Não se chama um negro de nigger nos Estados Unidos, de forma alguma. Então, a própria partitura sofreu uma alteração. Nós não usamos essa palavra na nossa versão aqui, porque a gente já está usando uma versão atualizada da partitura. Então é interessante como é que ela sofreu historicamente inúmeras influências e inúmeros reveses, né, durante a sua aceitação, até ela ser respeitada e fazer parte de um hall de títulos de ópera que frequenta as principais casas do mundo inteiro. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. A história se passa originalmente numa cidade, numa comunidade negra
né, uma fictícia comunidade chamada Catfish Row, que fica na Carolina do Sul e à beira do mar, e que onde eles vivem basicamente da plantação do algodão e da pesca. E é interessante porque Gershwin é um compositor norte-americano e que tem uma veia muito popular, né? As canções dele são muito populares, a escrita de Gershwin ela é extremamente jazzística. Então ele aproveita uma história que se passa nos Estados Unidos com uma realidade muito crua dessa região americana e coloca dentro da música as influências musicais que o país tem. Então é uma ópera que é recheada de jazz, que é recheada de folk music, então de spirituals. Então a presença da igreja, né, da igreja gospel dentro dessa comunidade, que é uma realidade até hoje, ela está também presente na nossa música. Existem inúmeros corais que você vê que são corais gospel, com certeza, pela escrita, pela sonoridade. Inclusive a religiosidade é uma coisa muito presente nessa história. Então essa mescla de vários estilos americanos com uma linguagem operística que fez dessa obra-prima uma peça realmente que se destaca totalmente das demais, né? Você pode abordar essa ópera com um estilo de canto totalmente lírico. Você pode transformar a ópera realmente numa grande ópera, por mais que ela tenha elementos populares, né? Mas você pode também puxar um pouco mais para o que seria um musical da Broadway, sabe? Aí a gente sai do canto lírico, vai para o belting, que é um estilo de cantar um pouco diferente. Então eu acho que o mais interessante é um pouco a mescla disso. Eu acho que existem momentos que são realmente operísticos nessa ópera. E existem outros momentos onde as canções aparecem e que realmente você precisa buscar um outro viés do canto. Então existe uma mescla desse canto entre o lírico, o belting e até mesmo o popular. E tem teatro, tem dança, então é realmente um caleidoscópio riquíssimo que o Gershwin apresenta pra gente. Do ponto de vista da orquestração, assim, já que ele faz uso de outras linguagens, do ponto de vista da orquestração, nós temos dentro da orquestra bateria, saxofone, piano, banjo, e a própria escrita para os metais também é uma escrita muito mais popular, né? Então, utilização de vários tipos de surdina, o que muda muito o som do trompete. Então a gente ouviu um trompete que é muito trompete de jazz, né? Então, tem toda essa escrita que faz com que a gente o tempo inteiro seja levado para esse ambiente, que é o ambiente do sul dos Estados Unidos, onde a música gospel, a folk music e o jazz estão presentes. São vários números, né? Temos várias áreas, vários duetos, e como existe já uma escrita que é bastante, com uma tendência muito grande para o popular, acabou que algumas canções se tornaram extremamente populares nas vozes de cantores
de rock, de jazz e de outros gêneros, né? Talvez a mais conhecida, com certeza a mais conhecida é Summertime, mas tem várias outras canções que foram gravadas por pessoas super famosas, como Billie Holiday, como Janis Joplin, né, como Sarah Vaughan e tantos outros, né, como I Got Plenty, o dueto do Bess, You Is My Woman Now, e tantos outros números. This life is just begun. I am never going nowhere unless you share the fun. There's no wrinkles on my brow. No but I ain't going. You hear me saying, if you ain't going, when you are staying. O Porgy and Bess, ele de certa forma abre as portas para os musicais, da forma com que a gente conhece hoje, sabe? Tanto é que existe também o Porgy and Bess como musical, e ele foi musical da Broadway durante muito tempo. E eu acho incrível exatamente você ter essa visão na hora de preparar essa ópera. Não, a gente não pode fechar os olhos a isso. Então eu trabalhei também com os cantores essa possibilidade. Tem hora que a gente trata a ópera como se fosse realmente um grande musical da Broadway. Tem hora que a gente trata como uma ópera de verdade, assim, uma ópera tradicional. Eu adoro as canções e eu me apaixonei pela ópera. Eu também não conhecia Porgy and Bess tão profundamente quanto um maestro que a RG precisava conhecer, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudá-la, eu vi o quanto que essa peça é fantástica, como ela é rica, como ela é diversificada. E realmente esses números, as áreas e a participação coral é tão bem escrito, é tão bonito, é tão tocante. E um outro aspecto que eu acho que é sempre fundamental para que uma ópera ou um musical seja realmente uma obra-prima, do meu ponto de vista, é que os personagens tenham suas características muito claras, muito bem definidas, que os personagens sejam claros, suas índoles sejam visíveis nas músicas, na sua postura cênica, e isso existe nessa ópera. Você sabe quem é o Porgy, você percebe quem é a Bess e todo o drama que a Bess vive, que a Bess é uma mulher muito volúvel, então ela passa por vários momentos, né? Então a construção do personagem por parte do compositor me encanta bastante, e a gente tem isso nessa ópera.